Boa tarde, meu nome é Paula de Souza e eu faço parte do projeto Palavrarte. Atualmente, nosso trabalho se desenvolve sob orientação das professoras doutoras Juliana Guimarães Martins Soares e Aniela Improta França. A nossa apresentação se intitula Expandindo o Diálogo entre Texto e Obra de Arte, segunda fase do projeto Palavrarte. Eu atuo nesse projeto com os meus colegas Ana Beatriz Jordão, Ana Carolina Lopes e Mônica Santos. O Palavrarte é um projeto no qual apostamos na interdisciplinaridade dinâmica entre as letras e as belas artes, para potencializar o texto e revelar, além dos aspectos estéticos, a sociografia da obra de arte. Como o nome do projeto adianta, unimos os conceitos de palavra e de arte não por acaso. A interface entre literatura e arte é bastante explorada. Antes de finalizar, destacamos que o nosso projeto é vinculado ao Espaço Alexandrina, uma instância transdisciplinar ligada diretamente à reitoria e apoiada pelo Colégio de Altos Estudos da UFRJ. Até então, foram realizadas entrevistas com artistas e estudantes da Escola de Belas Artes, que tiveram basicamente dois objetivos primários: evidenciar o processo criativo e de pesquisa dos artistas e pôr em foco seu percurso acadêmico e vivência enquanto artistas em formação. As primeiras entrevistas serviram de repertório e de laboratório para as entrevistas futuras, nas quais buscamos e continuaremos buscando imprimir um caráter mais fluido e também em sua constituição, como espaço de cocriação aberto aos artistas. A ideia da nossa pesquisa começou a surgir quando visualizamos na interface entre literatura e arte a possibilidade de investigação fazendo uso de um material que já possuímos, sejam as entrevistas já publicadas ou as entrevistas realizadas que aguardam publicação, e as entrevistas futuras, sob a perspectiva de diferentes campos do saber. Os objetivos gerais consistem em analisar como o texto em entrevista se faz veículo de expansão do pensamento nos campos artístico e social, investigar as fronteiras e as relações entre texto-arte e texto-palavra entre artistas e escritores, examinar detalhes textuais que os artistas trazem à tona em sua fala quando explicitam seu processo criativo em entrevista, já que eles revisitam ou refazem a obra, o processo criativo, em diferente modalidade textual ou gênero textual no caso de escritores. Na obra Arte, Literatura e os Artistas, de Freud, o prefacista Neil Hertz defende a possibilidade de múltiplas identificações entre o texto e a obra de arte, que efetua reversões de vetores de influência e de causação, por exemplo, da palavra para a arte ou da arte para a palavra, que se tornam fontes inesgotáveis de prazer para o espectador e para o leitor. A nossa metodologia passa basicamente por 10 etapas. Na primeira etapa, ocorre a busca de artista vinculado ao FRJ e o convite para a entrevista. Na segunda etapa, é feita entrevista por gravação em áudio ou por escrito pelo envio de perguntas ao entrevistado ou entrevistada. Na terceira etapa, parte da equipe faz a transcrição da entrevista em áudio ou uma primeira revisão de texto escrito, recebido. Na quarta etapa, o texto transcrito ou revisto é enviado para o entrevistado e entrevistada, para que faça a conferência de conteúdo e as adequações que considerem relevantes. Na quinta etapa, toda a equipe trabalha conjuntamente em um arquivo de texto aberto à edição e implementa as adequações linguísticas gerais necessárias, incluindo as adequações de gênero. Na sexta etapa, o texto da entrevista é enviado para revisão da supervisora de edição. Na sétima etapa, é feita a formatação da entrevista com a inserção de imagens. Na oitava etapa, é feito o processo de análise, que se estende após publicação. Como veremos em próximos slides, essa etapa possui seus desdobramentos. Na nona etapa, quando toda a equipe concorda com o produto final, a entrevista é publicada no portal do Espaço Alexandria
E na 10ª etapa, a entrevista é divulgada nas mídias digitais do Espaço Alexandria e também é divulgada no perfil do Instagram do Palavrarte. Esse trecho de entrevista é para mostrar parte do nosso processo de trabalho. Trazemos um recorte da entrevista feita com Rafael Amorim. Mais à frente, destacaremos trechos de outras entrevistas. Eu moro em Padre Miguel e estou sempre em deslocamento, não só para a faculdade. Por passar muito tempo em fluxo, eu comecei a entender que meu trabalho era sobre o deslocamento que eu fazia, sobre a construção de uma psicogeografia dentro do território urbano. Em todos os lugares onde eu passava, eu construía relações com o espaço e com as pessoas. Esse trecho destaca parte do percurso inicial da pesquisa artística de Rafael Amorim. Explicita como a sua pesquisa foi se configurando a partir do seu cotidiano e evidencia a relação que o artista estabelece com o espaço urbano, principalmente no deslocamento, que aparece de forma significativa em seus trabalhos. No decorrer da entrevista, é possível perceber que o artista apresenta uma expressão sensível acerca das ações, das coisas e das relações com o mundo. Essa foi uma das primeiras entrevistas a serem realizadas e também serviu de influência positiva para dar continuidade ao projeto. No portal do Espaço Alexandria é possível ter acesso às entrevistas na íntegra. Nesse slide, podemos ver a divulgação de 3 entrevistas no perfil do Instagram do Espaço Alexandria. E aqui são algumas postagens feitas no perfil do Instagram do Palavrarte. Com ele, intencionamos abrir um espaço de divulgação e de proximidade maior com o público. Além disso, buscamos oferecer um lugar de protagonismo ao artista pelas ferramentas como os stories. A gente ainda não realizou nenhuma live, mas há possibilidade. Essas são imagens e trechos de entrevistas que foram selecionadas como exemplo de material que tem sido produzido. Eles nos possibilitam visualizar elementos que os artistas trazem que os artistas utilizam ao pensar, elaborar e comentar as suas produções. Eu vou ler esses trechos. A partir do momento que eu faço intervenções com tinta asfáltica na rua e em espaços privados, que são os outdoors, eu tento entender qual o limite que existe na cidade entre um espaço privado que está no espaço público. Até que ponto esse espaço intervém em mim e eu posso intervir nesse espaço. Esse é um trecho da entrevista com a Fátima Guiar. Eu sempre levanto questões sobre a negritude ao longo da história e compreendo certos aspectos que levam a questionamentos. Esse é um trecho da entrevista com a artista gravadora amadora. Por exemplo, a partir do momento que eu encontro um clipe que já não tem a função dele enquanto clipe, eu acabo criando uma relação com o próprio espaço. Encarar esses clipes como uma vírgula no cotidiano passa pelo processo de abaixar, pegar, guardar, fazer registro, deslocar esses objetos. Essa é uma entrevista com o artista Rafael Amorim. Alguns desses lambes eu fiz pequenos e coloquei em uma parte da calçada da rua, em que havia uma elevação e uma parte quebrada. E aquilo ganhou uma força, como se fosse se adequando ao espaço. Eu achei aquilo muito simbólico, porque é uma parte quebrada. Esse é um trecho da entrevista com a Karine Kátia. Chama nossa atenção o fato de os artistas realizarem a transposição do texto-arte visual estético para texto-palavra, fala e escrita. Por fim, destacamos que o caráter interdisciplinar desse projeto tornou possível esta proposta. Para o amadurecimento desta pesquisa, mostra-se relevante a inclusão de suportes teóricos da semiótica e da linguística textual, que são campos que até o momento percebemos ter afinidade com os nossos objetivos de pesquisa. Além disso, com a seleção de trechos de entrevistas, pretendemos, a princípio, mapear elementos textuais que permitem averiguar as possíveis relações entre texto-arte e texto-palavra e também observar semelhanças e especificidades entre as entrevistas. Essas são as referências utilizadas, tanto as entrevistas e também as teóricas.
e as referências de imagem. Muito obrigada.